Em 2012, a Unesco decretou Elvas como Património Mundial da Humanidade, designando-a cidade-quartel fronteiriça de Elvas e suas fortificações. É por isso cidade-fortaleza de fronteira. Desde a sua concepção, em 1297, que esta cidade funcionou sempre como um ponto estratégico de defesa da fronteira com Espanha, tendo herdado um vasto património militar, pois na parte mais elevada da cidade fundaram-se os principais edifícios de função militar em Portugal até ao início do século XVIII. Situando-se a 8 km de Badajoz, em Espanha, Elvas era a principal entrada para o país vizinho, com uma fortificação com 11 portas e 22 torres que fez dela a maior fortificação abaluartada de Portugal. Atualmente, dispõe de 3 portas de entrada principais: Esquina, que servia a zona militar norte, São Vicente e Olivença, que constituíam ruas importantes que confluíam na Praça Central. Um outro ponto estratégico da cidade é o seu imponente aqueduto da Amoreira. Ergue-se em 31 metros de altura e prolonga-se pela cidade com 7.504 metros de comprimento. Possui 843 arcos e parte do seu trajeto é subterrâneo por questões defensivas. Nasceu da necessidade de abastecimento de água de que a cidade carecia desde o final do século XV, por causa da posição elevada em que a cidade se encontrava, tornando impossível o recurso aos cursos de água existentes. Em 1529, arranca a construção desta ambiciosa fortificação que se percebeu ser de justificada existência a fim de garantir o abastecimento e armazenamento de água em caso de cerco. Em 1620, correriam as primeiras águas dentro dos muros da cidade e o aqueduto tornou-se assim um marco no desenvolvimento da cidade e um emblema de destaque no turismo da região. Cercada de uma forma sublime pelas fortificações abaluartadas do centro histórico, Elvas merece a este nível a distinção de melhor testemunho do primeiro método holandês de fortificação a nível mundial. E isto deve-se, sem dúvida, ao estado de conservação de excelência em que se mantêm estas fortificações, que ficaram na história por constituírem o maior campo entrincheirado de fosso seco do mundo. É por estas fortificações que se entra para o conhecimento do património material da cidade, e por onde certamente se sairá com um renovado espírito de saberes sobre a história de Portugal. A paisagem militar é ainda pautada pelos seus fortes de Santa Luzia e da Graça e pelos fortins, estruturas mais pequenas que serviam como primeira linha de defesa militar. O Forte de Santa Luzia é um exemplo de excelência da arquitetura militar. De geometria estrelada, apresenta um sistema de frentes inovador que antecipa o sistema de Pagan sob a forma de polígono irregular de 161 metros por 144 metros. Durante as invasões francesas, o forte foi ocupado por tropas espanholas, francesas e, numa última fase, por tropas inglesas. Atualmente situa-se a funcionar em parte do Forte de Santa Luzia o Museu Militar, depois de uma recuperação de património de algumas partes do forte. A parte norte apresenta a ligação à cidade e a divisão central servia de corpo de guarda. A oeste situa-se a Casa do Governador, que se constitui num ponto privilegiado de observação.
O Forte da Graça é mais um elemento militar de destaque. A obra monumental terminou em 1792 e chegou a ter 6.000 homens a trabalhar na sua construção. Foi inicialmente construído com dimensões menores do que as que apresenta atualmente. Mas em 1762, o Conde de Lippe, a quem se associa a construção deste forte, decretava ser urgente a construção de uma obra que efetivamente salvaguardasse a principal praça do país. Para tal, a construção teria que garantir uma capacidade defensiva significativa, pois se fosse tomado pelas tropas inimigas, constituiria uma enorme ameaça para a cidade. A sua arquitetura inscreve-se num quadrado de 145 metros de lado, onde está inserido o corpo principal do forte, cuja porta principal exterior e de maior imponência se designa Porta do Dragão, dotada de brasões de armas reais. A parte central é também rodeada de fortificações, das quais se separa por fosso de geometria quadrada, que permitiriam às tropas uma melhor circulação dentro do fosso. É sobre o reduto central que se ergue a Casa do Governador, situada numa posição com vista privilegiada para a cidade e para os outros elementos arquitetónicos, e a partir da qual o Governador comandava mais facilmente as operações de defesa. No terceiro piso, um terraço, com vários parapeitos e frestas e outras estruturas que funcionavam como sistemas de defesa por terem uma vista mais elevada. O Forte da Graça, pela sua magnitude, constitui-se num dos mais importantes baluartes do século XVIII, que desenhavam uma das linhas de defesa contra invasores mais importantes em Portugal. No interior, no fosso do reduto central, encontram-se várias instalações com inúmeras funcionalidades no tempo do presídio. Os dormitórios, que serviram também de prisão, ocupavam as galerias frestadas. Até 1986, o Forte da Graça funcionou como prisão militar, para onde eram enviados essencialmente militares condenados por crimes de desobediência. Esta obra imponente reflete por si a sua capacidade defensiva, e o modo de construção que foi seguido, em profundidade e sobreposição, não foi de todo pensado ao acaso. O reduto central está desenhado com 7 pisos, da cisterna ao eirado da Casa do Governador. Em 1874, o Forte da Graça contava já com 1.792 homens, 187 peças de armamento e 12 morteiros, e tinha uma capacidade de armazenamento de comida, em caso de cerco, para 60 dias, que contabilizada daria para cerca de 107.520 rações para os homens, e dispunha ainda de 2 fornos que tinham a capacidade de cozer 500 rações de pão. A Casa do Governador, também presente no Forte de Santa Luzia, era um edifício inexistente em semelhantes obras arquitetónicas da segunda metade do século XVIII. Era por isso um elemento militar raro à data. Caracteriza-se pelas suas estruturas,
que visam o aproveitamento do espaço em profundidade para a proteção da cisterna, e dos paióis, que eram estruturas que essencialmente serviam para armazenar munições. Era separada por fosso para maior proteção do governador, que era o elemento-chave na sua posição de destaque no teatro de operações contra o inimigo. O Forte da Graça foi tomado pelas tropas francesas durante a Guerra Peninsular, entre 1807 e 1811, que já tinham também conquistado Évora. Porém, mais tarde, o exército anglo-luso expulsaria as tropas espanholas que também por ali passaram, e estas acabariam por dirigir-se para Lisboa. Do Forte da Graça vê-se para lá de tudo. As inúmeras estruturas defensivas ditam o esforço hercúleo da defesa de Portugal na sua linha de fronteira. Para lá do quase impossível esteve o esforço sobre-humano do homem, porque perto estava o sonho de Portugal ser mais. E foi pelas suas gentes que Elvas também se tornou uma cidade tão ímpar. Rostos que em cada expressão é traço de uma história sem fim, que sem dúvida se enriquece com este pedaço de património imaterial, partilhado através das suas memórias orais. São elas a memória do que Elvas foi e como se tornou cidade-fortaleza. São eles que contam sobre esta cidade, do que a tornou tão mística, do que fez com que nunca a esquecessem, e porque dela são parte estruturante no que é a sua identidade. O Forte da Graça, eu tinha toda aquela... Havia uma aura do Forte da Graça, uma prisão terrível, e eu quando entrei lá, estava a pensar em entrar num fosso terrível, sei lá, de indivíduos fascínoras. E comecei a ver, como toda a gente começa a ver, o que é o Forte da Graça. E sento no meu gabinete e chega o sargentia com as cartas dirigidas aos presos, e de vez em quando telefonava o da central telefónica, o meu capitão, o 145, é um supor, tem uma chamada da família, para o senhor ouvir. Portanto, o que acontecia? As cartas seriam lidas pelo comandante, já previstas por um sargento que assinalava os aspectos mais possivelmente gravosos, e as chamadas seriam ouvidas pelo comandante do posto disciplinar. A primeira coisa que eu disse ao sargento, perguntei-lhe no nosso primeiro a quem são dirigidas as cartas. Esta é para aquele, que faz favor, vai entregá-las a eles. E a partir de hoje não abre mais nenhuma carta para nenhum preso. O Forte da Graça era um serviço muito rigoroso por causa dos presos, que nessa altura havia perto de 600 presos no Forte da Graça. Em 65. Em 65, quando eu vim de Angola. E o serviço era feito de 4 em 4 dias. E tinha que fazer as formaturas todas dos presos, desde o pequeno almoço, tinha que fazer as formaturas, tinha que os chamarem, depois o almoço, depois o jantar e depois a recolha dos presos nas secções, que aquilo era formado por 3 secções, primeira, segunda e terceira. A primeira era dos indivíduos já estavam há muito tempo e estavam bem, pronto, já estavam mais ou menos dentro do esquema do Forte. O da segunda secção eram os intermédios que estavam entre a primeira e a terceira, e os da terceira secção eram aqueles que vinham pela primeira vez e que não sabiam que era o Forte da Graça. Não, era só militares, não era nada. Militares em que era a Força Aérea, era a Marinha e era o Exército. Ali, portanto, ficavam toda essa pessoal de prisões, não é? Portanto, a Força Aérea e a Marinha estavam tudo lá preso nessa altura. Vestiam todos a mesma roupa, o mesmo tipo de roupa? Não. Cada um vestia a roupa a que pertencia, quer a Força Aérea, quer a Força à Marinha, quer ao Exército. Quer dizer, ali não havia distinção da farda. Se era do Exército, trazia a farda do Exército. Se fosse da Marinha, trazia a farda da Marinha. Se fosse da Força Aérea, trazia a farda da Força Aérea para dizer de facto quando eram uns e quando eram outros, não é? Mas havia lá um que era, esse cada vez que ia, esse era roubava automóveis. Esse cada vez que ia, passado uns dias, recebíamos lá uma comunicação lá da Guarda Republicana, lá da zona dele, a dizer que o indivíduo tinha roubado um automóvel, que estava lá, não sei o quê, lá tinha que ir uma escolta a buscá-lo. Depois tinham dado tido e iam uma escolta a buscá-lo. Entretanto, vinha, pronto, era logo um processo, ele já era desertor, era um processo disciplinar que se arranjava ali,
Pronto, era estas coisas que aconteciam. Um primeiro sargento Ribeiro, que já faleceu há uns anos, ele é que é o encarregado lá daquilo. Mas aquilo era para distribuir depois para o pessoal, oficiais e sargentos e praças, pronto. Mas pagava-se. Ninguém trazia de lá, ninguém, cá de nós, não é? Trazia, a não ser os que lidassem lá com eles. Com certeza que eu estivesse a tomar conta de uma coisa, não ia a pagar, a distribuir aos outros e eu iria a pagar. Isso, a realidade é só uma, né? Mas pagávamos. Trazíamos um coelho por 70 escudos, pagava-se. É logo. Trazíamos um frango, trazíamos ovos, trazíamos isso, tudo isso era pago. Não há ninguém que os trouxesse lá que não fosse pago, se não serem. Pronto, com certeza quem estaria lá a tomar conta deles, bem, a orientar aquilo, com certeza não ia a pagar. Se fosse eu, não pagava. Olha, a cada que menos gostava, depois desapareceu, foi entulhada, era a cada, chamávamos nós, a cada funda. O desgraçado que lá entrava, 8 dias, o castigo dele era pão e água. A cama era uma cama de ferro, o cobertor, ou o colchão, era uma prancha de madeira e o cobertor em cima, mais nada. E tinha pelo menos 10 centímetros de água sempre no chão. O desgraçado lá entrava ao fim de 8 dias e ia para o hospital militar. Era triste, mas era verdade. Havia 2 prisões ou 3 muito rigorosas. E ainda não tínhamos chegado a esse ponto, que era o Cacifo e a Redonda. A Redonda acoitava até 10 elementos. E os cacifos era único só. Cabia lá um colchão meio dobrado. O indivíduo mal comportado lá dentro, num caso desses, que eu acabei de dizer, fosse apanhado alcoolizado lá dentro, ou cortasse outro com uma lâmina por qualquer motivo, ou causasse um problema qualquer lá dentro, fosse, ou ofendesse, ou maltratasse um praça, ou respondesse mal a um sargento, ou respondesse mal a um oficial de dia, que muitas vezes sucedia, ou que se negasse ao barril, o tal regulamento interno do Forte punham lá dentro do cacifo 10 a 20 dias, era sempre a dobrar, 10 a 20 dias. Era um cubículo, tinha uma dimensão de um colchão, mas tinha mais dimensão que daqui a além, aí até ali ao canto. Casito, com uma lâmpada no teto roscavam 10 minutos para ele almoçar, 10 minutos para ele jantar, tiravam, tinha um biasco lá dentro, assim desta altura, ali o gajo fazia as suas necessidades, e era ele que tirava aquilo de manhã acompanhado de uma escolta para ir despejar aquilo ou coisa. Senão, durante a noite estava ali com aquilo ali dentro, era um cheiro. Estas coisas eram horríveis. Conheci o Forte da Graça bem. Estive lá cerca de 4 anos. Estive preso dentro do Forte da Graça, porque eu tinha aventuras. Fui buscá-lo a descer, aonde está uma fonte do lado direito com os eucaliptos muito alto. Eu, para não matar um pássaro, fugi para o lado direito e espetei-me contra as árvores. Dei cabo de um Volkswagen preto. Mas o carro continuou a trabalhar e eu fui a buscá-lo. Quando chego lá, vem ele com a sua varinha e olha para mim e olha para o carro e diz assim: vai para cima que a gente já conversamos. Entretanto fez um inquérito, trouxe o carrinho dele e fui para o calabouço. Metes o carriço lá na prisão. Aquilo era isso é que eu não gostei. Mas eu não entro ali para dentro do buraco. Eu não entro para ali. Não, o buraco era uma prisão normal que já tinha umas 2 janelas que se viam bem bastante. Eles não gostavam daquela prisão. Aquilo era o pior que podiam dizer era
Se não queres assim, vais para lá para o buraco. Que eu, pronto. Ficava logo em terror. Aquilo era assim. Sexo, disso em todas as prisões. Pronto. E depois havia uma questão que era interessante, é que os homossexuais que vinham da Trafaria, na Trafaria, não sei que sistema é que tinham, é que deixavam-nos acasalar. Estavam bastante avançados, não é? Deixavam, e havia alguns que, enfim, do ponto de vista feminino, tinham a cela extremamente arranjada, florida. Aqui não viviam em celas, na Trafaria estavam em celas. Aqui as celas eram só quando tinham algum castigo, estavam numa das galerias de fora, que era muito grande, muito fria. Ao passo que, e então era um problema quando eles vinham para a Forte Graça, que aqui não os deixavam acasalar. Pronto, eram isolados no tal e buraco, não os deixavam sair a qualquer lado. Quanto aos presos, eles às vezes, os presos podiam vir cá abaixo, que inventavam, queriam vir ao dentista, sem terem coisa, era só para saírem um bocado lá. Cortava-se um bocado dessas coisas a eles, fazia-se aquelas coisas que se cortavam, era a ida do médico, pronto, fazia-se outro, e faziam-nos andar a limpar, já não faziam isso ao militar é normal, mas aos presos faziam-nos andar a limpar aquelas muralhas todas, a arrancar ervas, a varrer, pronto, apanhar pedras, está a perceber? Era limpar aquilo para andar sempre limpo. Porque aquilo à noite, eu não sei se nem a maior parte, só quem lá passou, nem. Aquilo nas noites de inverno, aquilo parece, veja a altitude que aquilo tem, não é? E há momentos, também há dias, também se passou comigo, em que a gente estava lá aqui debaixo, um nevoeiro cerrado, você começa a subir, e aquilo tem mesmo uma altura enorme, começamos a subir, passamos por meio do nevoeiro e estamos lá em cima um dia lindo de sol, só que não se vê nada cá para baixo, só se vê o nevoeiro completamente, e lá em cima tudo é sol, e de inverno era o frio. Então, durante o tempo que lá estive, só houve um preso, é que foi para uma cela daquelas fora, onde entrava água nessa cela. Extra isso não, todos os presos viviam no reduto para dentro, ou seja, onde nós tínhamos a enfermaria. A nossa enfermaria não era fora do reduto, mas sim dentro mesmo da parte onde estavam os presos. Os presos viviam numa caserna, dormiam na caserna. Recordo-me de, bom, na altura de fazer a barba era com uma gilete. E então o preso, uma das coisas que gostava de ver era, deitava para o lume uma embalagem de espuma de barba já deteriorada, depois aquilo dava um estalo também 2 da manhã e o fumo, e o lume dava-se cabo, pronto. Mas isto como estou a dizer, e os presos, o que era a vida deles? Era o preso que aparecia ali naquela altura, era desertores. Não era grandes crimes, nem nada disso, não. Era a base de indivíduos que eram desertores. Os três sabiam que, a certa altura, certos problemas eles tinham que vir cá abaixo. Tinham ou ao hospital ou ao dentista. Então a única maneira que eles tinham de sair daquelas paredes onde estavam era vir ao médico, ou vir a coisa. Por isso andavam sempre a tentar enganar-nos com falsas doenças. O ser humano tem determinadas características maquiavélicas, chamemos assim, que eu considero maquiavélico. O que é que faziam? Arranjavam um soldado dos guardas, do pessoal que fazia lá serviço, e metiam-lhe 500 escudos no bolso. Epá, traz uma garrafa de uísque, uma garrafa de bagaço, tens aí 500 paus. Oh, o gajo ficava todo cheio naquela altura, tinha 500 paus, um gajo tem 500 paus com uma garrafa de bagaço. É claro, o desgraçado mal sabia ele, depois andava uns 3 meses ou 4 meses daqueles que haviam as diligências, iam falar em diligências durante 4 meses. Mal sabia ele, passava lá as diligências 4 meses a transportar garrafas de bagaço para os gajos. Porquê? Pois se o gajo fosse denunciado, estava cá fora, passava lá para dentro. E então eles diziam logo, olha pá, agora não podes dizer nada. Se vais dizer alguma coisa, nós denunciamos. Nós já estamos cá presos. Olha, mais coisa, menos coisa. Mas tu tens que aguentar o barco. E lá andava uma série de meses a acatar bagaço para aqueles gajos.
Pois agora a batota e para comer é aquilo que lá não havia. Porque os faxinas que vinham fazer o serviço às senhoras, nós sabíamos que eles levavam, mas a nós não nos interessava. Nós, se quiser, até aprendíamos, mas era uma vida muito triste. Levavam aguardente, levavam comidas, levavam carnes, levavam tudo. E eles com 1 litro de aguardente faziam 5 litros. Sim, senhor. E depois soube como eles faziam, coziam malaguetas com água para dar a força e depois misturavam lá aguardente e vendiam uns aos outros. Dinheiro ali nunca me faltou por isto, porque eu ali era conhecido, não era por número 32, era conhecido por menino bêbado. É, apanhava lá cada caniça dentro, não imagino. E então, eu como tinha acesso ao álcool para fazer os polimentos, eu tirava 1 litro de álcool e dava ao outro soldado, outro recluso que estava lá, e ele fazia o whisky daquele álcool. E bom dia. Eu lembro do ano, apanhei isso é uma coisa caricata, mas conto, houve um ano em que apanhei uma pediculose púbica. Pediculose púbica são pelos da pubis, que o povo, em leigo, entre aspas, se chama chato, não é? E isso é altamente contagioso. Isso lembro perfeitamente. Lembro da ordem que eu dei na altura, era os gajos todos cá fora, nus, braços levantados, e um dos meus apoiantes lá da família, um dos meus soldados, com um daqueles coisas do Shell Toxin, a pulverizarem as axilas e a zona pública, para ver se matava o piolho da pubis. E isso lembro de uma imagem caricata, que realmente quem entrasse, o médico é doido, tudo mãos no ar, tudo nu, e um gajo, tchaca, 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 tchaca. Eles chamavam, não diziam forte, diziam, nós vamos para o palácio. Iam para lá passar todas as férias de verão. E juntavam-se lá com a família de outros oficiais e sargentos. Aquela criançada toda brincava junta nas contraminas, metiam-se medo uns aos outros por causa da casa escura. Enfim, faziam daquilo um filme de aventura e adoravam estar no forte. Lembro-me até que uma vez agarraram numa garrafa daquelas de spray que agora não me ocorre, os anos são assim, não me ocorre, e quiseram tentar fazer um incêndio para apagarem com a garrafa. Arranjaram um sarilho que levaram todos uma tareia, ficaram de castigo e graças a Deus não fecharam assim fogo, nada de especial. Um sifão, daquelas garrafas de sifão. O que cabe era acompanhar a escolta de barrilada, a água que era transportada do Marçal, lá do Marçal, que era onde era a fonte, para o forte, era transportada em barris de madeira, em que até tinha graça que havia um barril que era o maior, que quando uma pessoa estava desconfiada de alguém que fizesse um salto, dava-lhe o barril do patalino, que era o mais coisa que bandeava. Era a única maneira de safar, de fugir, era por causa do barril. Depois, a barrilada era 3, 4 barriladas por dia, a descer aquela descida e a subir, era muito cansativo para eles. Quando para lá fui, já não existia a barrilada. A barrilada, conforme eu tenho aqui uma fotografia, que era na altura que havia o barril, em que os presos, os mais mal comportados, iam fazer aquilo 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Iam ao Marchal a buscar a água, o barril nunca vinha cheio, vinha sempre meio, que era para balistar, e eram acompanhados com a respectiva guarda, até cá acima ao Forte da Graça, que aquilo ainda é um bom bocado, a subir ainda era um bom bocado.
gostei muito de lá estar. O que era nova, gostava de namorar e a gente escrevemos uma carta ao comandante para ele deixar lá entrar os nossos rapazes. Mas ele deu ordem só 1 hora, que eles tivessem só 1 hora lá a namorar a gente e a gente todas contentes. Namorámos lá no forte. E assim passámos os dias a trabalharmos na costura, a bordarmos, e assim é que passávamos os dias, porque não saíamos de lá, os pais não deixavam sair a gente. Mas muito sossego, tanto homem que ali havia, mas não se ouvia um palavrão, não se ouvia nada, estimavam ali a gente. Teve lá um alemão preso, também muito tempo, e chamava-me senhorita, senhorita, e falava para mim, mas eu não o percebia. Eu não o percebia, começava-me a rir, e ele atirava-me beijos, com a mão atirava-me beijos, e deixava-me rir também. Teve ali muito tempo, era um senhor alto, com uma farda muito bonita, e umas botas altas até ao joelho. Era um lindo rapaz. É do meu bisavô, que é o capitão António Brás, que é de Elvas e que foi governador do Forte da Graça nos anos 20, mais ou menos entre 20 e 30. E há aqui particularidades, a maior particularidade que há nas histórias que eu posso contar relativamente a esta época em que ele foi governador é o facto de ele ter sido anos antes prisioneiro no âmbito da Primeira Guerra Mundial e na derrota que nós tivemos na Batalha de Lally. Ele foi prisioneiro, como muitos outros companheiros de armas, e foram para um campo de prisioneiros na Alemanha. E tiveram lá quase um ano. E, portanto, aquilo foi uma... Enfim, foi uma experiência muito forte para ele, não só porque viveu uma derrota, para o militar é das coisas piores que pode acontecer, mas porque também foi prisioneiro. Quando o convidaram para ir para ser governador do Forte da Graça, ele apanhou um choque, porque ele não queria acreditar que passava de prisioneiro na Alemanha para carcereiro em Elvas. No período de férias, portanto, era um dos locais onde eu passava as minhas férias. Cada vez que o meu pai estava de serviço, era ir passar o dia, portanto, ao forte com ele. Às vezes, quando era dos fins de semana, ia de manhã. Quando não era dos fins de semana, porque eles iam numa viatura militar e eu não podia ir na viatura militar, depois ia a pé e ia lá ter. E gostava, passava lá os dias no forte e pronto, a ver o ambiente, a ver como é que funcionavam os quartéis, e foi, digamos, o meu primeiro contacto com a vida militar, e talvez aquilo que levou a que eu gostasse da vida militar foi, portanto, os tempos que eu passava no forte, quando estava de férias e quando ia para lá fazer companhia e estar com o meu pai. Eu penso que podia ter sido mais cedo o fim, mas em setembro de 89 o Sr. Presidente da República na altura, o Dr. Mário Soares, procedeu a uma presidência aberta no Alentejo e fez questão de visitar aquela casa. E então mantivemos abertos mais algum tempo para que o Sr. Presidente a visitasse, e então, após essa visita, uma quinzena, 3 semanas depois, o Sr. General Comandante da região, na altura, Almeida Bruno, ordenou que se procedesse à entrega da chave no R8 e aquilo fechou definitivamente. Eu vou ler aqui o poema, que é um poema, são 2 quadras e 2 terceiros, é o que se chama que é um soneto, não é? E então diz assim a Elvas: ergue-te, ufana do passado glória, em torno majestoso e triunfal, da bravura se faz teu pedestal, revives orgulhosa a tua história. Milagre da vontade, essa vitória das nossas linhas de Elvas, imortal, ficou no coração de Portugal, gritando às gerações sua memória. Elvas conserva, embora carcomidas, suas nobres muralhas bem erguidas, como padrão dos louros tão distintos,
E elas dizem, ansiosas, a quem passa, sejam todos vocês fortes da graça, e será Portugal o que era de antes. Maria do Rosário Melo e Sousa, uma poetisa elevense.